eu trouxe hoje 4 questões da banca da Sesgran Rio. É óbvio, né, que o conteúdo serve para todas as bancas. E nós vamos aqui analisar as questões cujo tema é fonologia. Fonologia é importante porque fonema, essa palavrinha está sempre presente nessas provas e as pessoas erram porque não sabem o que é um fonema. As regras de acentuação também estão presentes nessas provas. E aí, entender o que é um monossílabo, entender o que é um hiato, entender o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. As regras são baseadas nesses termos. Tá? E se você não sabe, eu sugiro que você assista a aula aqui do canal, que já tem aula sobre fonologia, tem aulas sobre acentuação gráfica, regra de acentuação gráfica, aliás, uma aula muito completa, eu sugiro que você assista. E esse assunto cai na sua prova, pode ter certeza. Quase todas as provas têm fonologia presente, tá bom? Eu sou o professor Júlio, esse é o canal Ninguém Vai Reprovar. Nosso propósito é fazer com que você tenha êxito nas suas provas do concurso público, do Enem, do vestibular, nas escolas, tá bom? Então, em troca, eu peço que você se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilha, ajuda o canal a crescer. E dessa forma, eu consigo ajudar mais e mais pessoas, ok? Esse é o nosso propósito. Então, vamos analisar aqui nossas questões, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, resoluções de questões Sesgran Rio. A primeira questão que eu peguei foi de 2007. Ela diz o seguinte: a sequência em que a letra X corresponde ao mesmo fonema em todas as palavras é... Nessa questão aqui, só o fato da gente pronunciar essas palavras, a gente vai perceber a diferença de som. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabem o que é fonema. Fonema é som, é aquilo que a gente emite. A letra é a representação gráfica do fonema. É o desenho do som, a letra é o desenho do som do fonema. Então, quando eu falo A, esse som chama-se fonema. Quando eu escrevo, é letra, tá bom? Então, as pessoas erram essa questão aqui porque não sabem o significado da palavra fonema. E aí, não entende o que é para ser feito aqui nessa questão, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou repetir então, ó. A sequência em que a letra X corresponde ao mesmo fonema em todas as palavras é... Qual das opções aqui a letra X tem o mesmo som, ok? O mesmo fonema. A primeira, ó, exonerar, expelir, tá vendo? Já mudou, ó, exonerar, expelir e extinto, ok? Repare que exonerar, ele tem um som de Z, tá vendo? Expelir e extinto tem um som real do X, tá? Então, essa não é a nossa opção. Vamos para B, ó. Sexo, afixar e inexequível. Olha aqui, ó. Sexo. Repare que esse X ele tem um som de KS, tá? Sexo, ok? Da mesma forma, afixar. Afixar também tem um som de KS. Afixar, fixar, fixar. Tá vendo? Diferente de inexequível. Esse inexequível aqui, esse X, ele tem um som de Z, ele tem um fonema Z, tá? C, exuberante, excitar e exótico. Olha só, exuberante tem um som de Z, tá vendo? Excitar, esse X aqui, ele tem um som de S, tá? E exótico tem um som também de Z, ok? Então, também não pode ser essa. Na letra D, nós temos máximo, sintaxe e tórax. Olha, máximo, ele tem aqui o som de S. Essa palavra sintaxe, nós podemos pronunciar sintaxe, aí o X vai exercer o som de S, e alguns falam sintaxe, em que o X vai representar o som de KS, sintaxe. As duas formas são aceitáveis, ok? E tórax, né, o X está representando também o som de KS. Então, também não pode ser essa. Tá vendo? A opção correta é aquela em que o X exerce o mesmo som, a mesma função em todas as palavras. Olha a última. Exuberante. Exuberante tem um som de Z. Exumar tem um som de Z. E exonerar tem um som de Z. As três aqui têm um som de Z.
Por isso, esta é o nosso gabarito. Tá legal? Então, repararam? O X é um vilão da língua portuguesa. Por quê? Ele pode exercer o som de S, o som de Z, o som de KS e o som dele mesmo, de X. Tá vendo? Por isso ele é tão cobrado nessas provas de concurso público. A SESGRAN-Rio gosta de, nas questões de ortografia, usar o X. Tá bom? Então gravem, ó. Quando é que a gente vai usar o X? Com palavras que se iniciam com me, mexerica, México. Depois de ditongo, faixa, caixa, peixe. Depois de em, é N. Tá vendo? Enxada, enxergar, enxoval. Tá? Só cuidado, porque encher vem de cheio. Cheio é com CH, então não muda nada. Encher continua com CH, ok? Bom, então vamos ver a próxima. Aqui, ó. O que ela diz? A sequência cujas palavras têm o mesmo número de fonemas é... Você já sabe que fonema é o som, né? A letra é o desenho do som. Então, para cada fonema, eu tenho uma letra representando esse fonema. Tá? Só que, em alguns casos, uma letra pode representar dois fonemas, como nós vimos agora o X, há pouco, né, que representa KS, dois sons, tá bom? E o contrário também, duas letras representando apenas um único fonema, né? No caso, são os dígrafos, que a gente vai ver aqui nessa questão. Se você não sabe o que é dígrafo, eu vou deixar em algum lugar o link para você assistir essa aula, tá? Mas vamos lá, ó. Chuva. Quantas letras tem a palavra chuva? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas aqui nós temos um dígrafo, olha, o CH são duas letras representando um fonema só, então a gente vai contar como um fonema. Então, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 fonemas, ou seja, nós temos 5 letras e 4 fonemas. Na palavra Paulo, nós temos aí, ó, 5 letras e 5 fonemas. Aqui, cada letra representando um fonema normalmente, tá bom? E na palavra vento, quantas letras e quantos fonemas? Ó, 5 letras e 4 fonemas, porque esse EN aqui, ó, a gente chama de dígrafos vocálico, ok? São duas letras representando um único som, então a gente vai contar como um fonema só, tá bom? A questão quer a opção que tem o mesmo número, tá, de fonemas. Essa aqui tem 4, 5 e 4, então não é essa. Na palavra irreal, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, tá? Só que nós temos um dígrafo aqui, que é o RR, né? Que equivale a um fonema só. Então, ó, nós temos 6 letras e 5 fonemas, ok? Na palavra amigo, 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas, porque cada letra aqui representa um fonema normalmente. E na palavra contei, olha, contei, nós temos a junção do O e do N, que a gente chama de dígrafo vocálico também. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, tá bom? E 5 fonemas, por conta desse ON aqui, ó, tá? Que equivale a um fonema só. Tá? Então, 5 fonemas e 5 fonemas, tá vendo? É o que a questão quer. Então, esse é o nosso gabarito. Mas vamos olhar as outras, vamos analisar cada uma delas, ok? Olha, na palavra guiando, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E nós temos aqui, ó, o GU, tá? Que equivale a um dígrafo, e o AN, tá vendo? É outro dígrafo, né? Que no caso que é o vocálico. Ok? Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, 7 letras e 5 fonemas. Na palavra convém, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, ok? E tem aqui, ó, mais um dígrafo vocálico, tá? Então aqui nesse caso nós temos 6 letras e 5 fonemas. Na palavra presente, olha aqui, de novo aqui, ó, um encontrozinho aqui, ó, do E e do N, tá vendo? A gente vai contar como um fonema só essa aqui, tá? Mas quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, tá? E 7 fonemas aí, por conta desse EN. Tá vendo? Não pode. Tem 7 fonemas, a letra C tem 5 fonemas, 5 fonemas, 7 fonemas, então não pode ser essa. Na palavra noite, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras, tá? E cada letra aí representando um fonema. Então, 5 letras e 5 fonemas. Na palavra trouxe,
uma, duas, três, quatro, cinco, 6 letras e 6 fonemas, porque cada letra representa um fonema também aí. E na palavra desceu, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 letras, só que nós temos aqui ó, um outro dígrafo, que é o SC, que conta como um fonema só. Então nessa nós temos 6 letras e 5 fonemas. Também não poderia ser essa. E a última, a palavra uma, ela apresenta aqui 3 letras e cada letra representa um fonema aqui. Então 3 letras e um fonema. Ok? Diferente de sim, porque sim tem 3 letras, mas tem esse dígrafo vocálico aqui, ó, que é o IM. Então, 3 letras e 2 fonemas. E na palavra meu, nós temos aqui ó, 3 letras e cada letra representa um fonema também, né? Então, 3 fonemas. Então, na verdade, o nosso gabarito só pode ser a letra B, que apresenta o mesmo número de fonemas. Tá joia? Fique bem atento a isso. Ó, a próxima fala o seguinte. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação de fenômeno é... Primeiro vamos entender qual é a regra que gera o acento, a acentuação dessa palavra fenômeno aqui. Quando eu separo as sílabas, ó, fenômeno, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4 sílabas, tá? Ela vai separar exatamente, deixa eu pegar aqui o pincel, a gente vai separá-las assim, ó, fenômeno. Ok, separei as sílabas. Qual é a sílaba tônica, a sílaba forte dessa palavra? Está aqui, ó, no. Tá vendo? Ou seja, nós temos aqui ó, a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Isso quer dizer que essa palavra é uma palavra proparoxítona. O que a regra diz com relação às proparoxítonas? Que todas devem ser acentuadas. Não existe proparoxítona sem acento, ok? Quais das palavras abaixo é acentuada pela mesma regra, ou seja, por ser uma proparoxítona? Ó, biocombustíveis. Biocombustíveis é uma palavra paroxítona. Tá vendo aqui, ó? Então, não pode ser ela. Energética. Energética. Opa. Nós temos aqui, ó, a antepenúltima é a sílaba tônica, é ela que é acentuada, tá legal? Ela é uma proparoxítona, por isso que ela recebe o acento. Então, na verdade, esse é o nosso gabarito. Mas vamos analisar as próximas. A palavra agricultável também é uma paroxítona, então fugiu a regra. Suínos, essa palavrinha suínos, ela tem aqui ó, o I que fica isolado, ele separa do U, é regra do hiato. Quando há um hiato, o I fica sozinho e ele é tônico, ele deve ser acentuado. O I e o U, tá? A palavra viúva é acentuada por conta disso. País, a mesma regra, tá vendo? Ó? É a regra do hiato. O is, tá vendo? Tá sozinho e ele é tônico, então ele tem que ser acentuado. Ou seja, a única que obedece à mesma regra de fenômeno é energética, por isso ela é o nosso gabarito, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte, ó. Duas palavras cuja acentuação não ocorre segundo o registro culto e formal da língua pela mesma regra são, olha aqui, prestem bem atenção, tem gente que se perde na pergunta, tá? Duas palavras cuja acentuação não ocorre pela mesma regra, tá vendo? Isso que está entre vírgula aqui acaba confundindo a cabeça de muitos que vão ler aqui, não entendem direito o que é para ser feito. Ó, duas palavras de acentuação que não ocorrem pela mesma regra, elas são acentuadas por regras diferentes, ok? Vamos lá então. Quais são? Ó? Na letra A, eu tenho já e lá. Está vendo a importância de saber a regra de acentuação? Aqui nós temos duas palavras monossílabas. As monossílabas, ou os monossílabos, tanto faz, são acentuados se eles terminarem em A, E, O, desde que eles sejam monossílabos tônicos, fortes, ok? Aqui, já e lá são monossílabos tônicos e terminam em A, então é a mesma regra. Não é isso que ele quer que seja de regra diferente. Letra B, solícitos, ó, nós temos aqui uma proparoxítona, tá? E nós temos ônibus, também uma proparoxítona. Ó, essa aqui são acentuadas pela mesma regra. Vamos ver as próximas. Vitória, Vitória é uma paroxítona e termina em ditongo, tá vendo aqui, ó, é uma das regras da paroxítona, tá? Toda paroxítona que terminar em ditongo é acentuada.
Essa regra é muito especial, grave essa regra, porque vai cair na sua prova. Água, mesma regra. Ó, paroxítona terminada em ditongo. Então são iguais, não é o que a gente quer. Está e você. Repare que essas duas palavras são oxítonas, ok? Aqui, ó, a última sílaba que é a sílaba forte. As oxítonas, se terminarem em A, E, O, em, elas devem ser acentuadas. Aqui nós temos duas oxítonas, uma termina em A e a outra termina em E. Tá? Pode estar no plural ou não tem problema. Mas as duas são acentuadas por serem oxítonas, então são iguais. Não pode ser essa. E a última, saía e condomínio. Só de bater o olho a gente já sabe, né? Ó, sa, i, aqui é a regra do hiato, porque o i fica sozinho, por isso que ele é acentuado, tá? Um i tônico, ok? E condomínio, nós temos aqui a regra da paroxítona, também terminada em ditongo, tá vendo? Então, essa letra i aqui, as regras de acentuação dessas duas palavras são diferentes, tá? É uma regra para cada uma, por isso ela é o nosso gabarito, ok? E assim a gente finaliza aqui a nossa resolução dessas questões. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido um pouquinho de como é que funciona as questões dessa banca da Sesc Gran Rio, tá? É muito parecido a exigência das questões. Não é uma banca que eu considero super difícil, tá? Eu acho que é um pouquinho só acima da média. Se você estudar, assistir as aulas aqui do canal. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder com certeza. E espero ter ajudado. Mais uma vez, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal. Até a próxima e muito obrigado mesmo.